Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo especial aqui do nosso Setembro Amarelo. E para conversar sobre prevenção ao suicídio, eu estou aqui com a psicóloga Deliane. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda mais uma vez a Deliane, que é a nossa parceira aqui do Instituto Ampliar, que está sempre conosco, trazendo conteúdos e dividindo o seu conhecimento. Obrigada, Anne. E a Deliane, por ser psicóloga da saúde e trabalhar com gestantes, nós vamos conversar um pouquinho sobre a depressão pós-parto, a psicose puerperal ou quando o adoecimento pode levar ao suicídio, né? Então essa questão da depressão pós-parto precisa ter esse olhar bem cuidadoso, não é, Anne? Com certeza, né? Então, quando a gente fala em depressão pós-parto, a primeira questão, né, que a gente já comentou um pouquinho, mas é importante salientar, é a questão da diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto. Isso. Né? Então, assim, em alguns estudos mostraram que, em média, 80% das gestantes, né, depois do parto, elas têm o baby blues. Né? Seria aquela melancolia, aquela tristeza, um pouco de dificuldade para dormir, né? Sim. Aquela preocupação pela saúde do bebê. Em geral, esses sintomas eles vão até, em média, 30 dias. Sim. Tá? Principalmente vinculados à questão hormonal. Então, quando tem a retirada do bebê, a retirada da placenta, a gente tem uma alteração hormonal muito grande, que leva essa mulher a ter esse tipo de sintoma. Ok. Então é uma questão mais biológica, né? Fisiológica. Exato. E principalmente está vinculado, né, mulheres que, por exemplo, têm uma tensão pré-menstrual anterior, já tem algumas diferenças de humor, emocionais, né? Então, boa parte acaba tendo também após o parto. Entendi. Já a depressão pós-parto, a gente pode perceber até um ano após o parto. Então, por exemplo, pode acontecer que após o parto ela não manifeste esses sintomas. Sim. E depois de um tempo ela começa a manifestar. Tá? Sim. Não só a questão de quantidade de tempo, mas questão também do tipo de sintoma. Né? Então, enquanto o baby blues é uma tristeza passageira, uma tristeza que não impede a execução das tarefas diárias, a depressão pós-parto já dificulta mais. Assim, de repente, para quem está nos assistindo, o que são esses sintomas? Né? Então, essa dificuldade no cotidiano, nas atividades de rotina diária, de cuidado com o bebê, como assim? Então, a depressão pós-parto, ela acaba tendo uma tristeza excessiva, né? O choro também, né? Dificuldade na alimentação, dificuldade no sono também, né? E principalmente dificuldade no cuidado próprio, então questão também de cuidado, higiene e também cuidado com o bebê. Sim. Então, às vezes, ao invés da preocupação excessiva, acaba tendo um afastamento com esse bebê também. Tá? Então, assim... que precisa de muita atenção, né, Anne? Muita, né? Então, assim, em média, segundo os estudos, de 10 a 20% das mulheres podem ter a depressão pós-parto. Mas a gente tem que ficar atento aos antecedentes dessa depressão pós-parto. Por exemplo, se essa mulher ela já teve depressão ou alguma patologia associada, se na família dela tem casos de depressão, se ela já tomou alguma medicação relacionada a isso, né? Então, nesses casos, alguns estudos mostram de 25 a 50% de chance de desenvolver a depressão pós-parto. Olha só. Sendo que, infelizmente, a depressão pós-parto ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. Né? Ainda por aquela idealização da mãe perfeita, de que a mãe sempre, que a mãe nasce, que a mulher nasce para ser mãe, de que toda mãe ama o filho, essas questões, né? Exatamente, né? Então tem várias questões associadas, né? Não só a questão biológica hormonal, mas a questão da cultura, né? Então que a mulher tem que ser igual àquela de revista, feliz e plena, né? E a dificuldade dela se abrir. Então a gente sempre comenta que é difícil para a mulher falar a respeito do que ela sente nesse período. Por exemplo, na psicose puerperal. Porque são pensamentos que vão
contra o que a cultura coloca. Isso. Então, pensamentos de morte, tanto consigo quanto com o bebê. Pensamentos que algo de ruim vai acontecer, que eu tenho que fazer algo com aquele bebê, enfim. Né? Então, e mais tabu ainda que a gente fala é a questão do suicídio durante esse período. Sim. Tá? Então, tem até um relato de uma mulher que ela trouxe que durante esse período ela tentou suicídio 2 vezes. E depois que ela percebeu esse processo, que ela conseguiu se abrir com o marido, conseguiu se abrir com outras pessoas para pedir ajuda, para falar a respeito. Exato. Porque aí que tá, tem essa questão da dificuldade. Muitas vezes a mulher, ela pensa, mas aí eu vou ter que tomar uma medicação, eu não vou poder amamentar, né? E a amamentação está muito vinculada à questão da figura materna. Então, ela se sente também como sendo impotente ou não sendo uma mãe de verdade, por não poder amamentar, que não tem... Que não é verdade, que não é verdade. Que a criança ela precisa ser alimentada, não necessariamente como leite materno, né? E não necessariamente pela mãe. Então, isso a gente precisa desmistificar, né? Que bom quando dá certo, que bom quando essa mãe tem o leite e consegue amamentar, mas ela também vai conseguir nutrir o seu filho com fórmula. A gente tem muitas fórmulas no mercado hoje que suprem a necessidade do bebê e que a mãe não precisa carregar essa culpa. Exato, e que a gente fala, como a nossa sociedade, até mesmo assim, às vezes até a nossa família tem uma certa dificuldade de entender o que a gente passa, né, nesse período, o ideal é procurar uma ajuda profissional. Isso. Seja de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder se abrir a respeito disso. Que dentro da psicologia não é um caráter punitivo. Exatamente. Né? Não importa, mas eu tô com pensamentos de morte. Num momento que eu esperava que eu fosse muito feliz. O psicólogo não tá ali pra te julgar, mas para te ajudar nesse período, para você entender como que é esse processo. Exatamente, muito legal. Obrigada, Anne, por essas informações que são tão importantes, né, gente? E falando aqui desse mês, mas agora especialmente ao nosso público feminino, as nossas mães puérperas ou mães com filhos pequenos, procure ajuda, né? Nós sabemos que a mulher que trabalha em casa e cuida de crianças pequenas tem muito mais estresse do que uma pessoa que trabalha fora, né? Então, de uma mulher que trabalha 8 horas por dia, porque o trabalho em casa é constante, né? Precisa ficar nessa sensação de alerta o tempo todo, e com isso pode desenvolver estresse, pode desenvolver a depressão, pode chegar a adoecer e precisa sim de ajuda. Se tem vida, tem jeito, procure ajuda especializada, não se sinta envergonhada por isso, né? Procure o profissional mais perto de você. Aqui no Brasil todo nós temos a linha 188, que é o Centro de Valorização da Vida e que está disponível 24 horas, é um serviço gratuito e você pode, né, fazer uso, ligar, que vai ter sempre uma pessoa disponível para te orientar, para conversar com você nesse momento extremo. Lembrando que a pessoa suicida, que a pessoa que tem ideação, que tem pensamentos e até tentativa de suicídio, na verdade ela não quer morrer. Ela quer acabar com o sofrimento, com a angústia. É um ato desesperado frente à dor, não é verdade? Exatamente, isso mesmo, né? E assim, isso que a gente fala, não tenha vergonha de estar expressando isso que você sente, né? Na verdade, igual você disse mesmo, não é questão de, eu quero morrer. Muitas vezes a pessoa que ela comete suicídio, ela tenta o suicídio, ela não vai falar exatamente eu quero morrer, mas algumas falas, né, como eu não aguento mais, eu não aguento mais sofrer, eu queria sumir, exato, né? Isso traz também um caráter que pode levar ao suicídio. Exatamente. Ok, minha gente, muito obrigada mais uma vez, Anne. Até a próxima, que com certeza a Anne vai estar aqui conosco. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Até.